Fala galera que assiste meu canal, aqui quem fala é o Hernandes e se liga só nas informações que eu irei transmitir para você através deste vídeo aqui, olha só. A cidade de Biarritz, na França, recebe nesse fim de semana o encontro da cúpula do G7, grupo formado por países ricos. No primeiro dia, um assunto foi unanimidade entre os líderes mundiais, antes mesmo da abertura oficial do evento: os incêndios na floresta amazônica. As queimadas pelo Brasil se tornaram uma preocupação mundial. Agora, as queimadas na Amazônia tornaram-se o assunto mais comentado do mundo no Twitter hoje. Milhares de comentários sobre esse tema colocaram as queimadas na Amazônia em primeiro lugar no Twitter do Brasil e também no mundo. A floresta amazônica continua a bruciare. L'immense territoire amazonien. В 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Milhares de focos se espalham por vários estados. A NASA divulgou imagens de satélites poderosos que mostram a extensão da fumaça. Há uma semana, o fogo consome a vegetação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, uma reserva ambiental em Canaã dos Carajás, no Pará. As queimadas também destroem a vegetação em Rondônia. Já são mais de 3.700 focos de queimadas no estado. Nos arredores das zonas alcançadas pelos vastos incêndios que queimam há semanas parte da floresta tropical, se acumulam corpos de animais que sucumbiram à fumaça e às chamas. O aterrorizador silêncio que substituiu o cantar dos pássaros só é rompido pelo ensurdecedor barulho das chamas, que avançam sem controle e tragam cada vez mais a floresta tropical, que abriga 20% de toda a água doce do mundo. Em transmissão ao vivo pela internet, Bolsonaro disse que alguns países estão aproveitando o momento para criar barreiras contra o Brasil. Os países aproveitam o momento para potencializar as críticas contra o Brasil, né? Para prejudicar nosso agronegócio, prejudicar nossa economia. O tom de Bolsonaro foi em resposta a um Twitter do presidente francês. Macron postou uma foto com a frase "A nossa casa está em chamas", em referência aos incêndios na floresta. Macron convocou membros do G7 para discutir o que chamou de crise internacional. O presidente Jair Bolsonaro, e seus ministros conseguiram reverter a situação que era francamente desfavorável na opinião pública internacional depois da reunião do G7. Conseguiu ali isolar o presidente francês, Emmanuel Macron, que ficou ali voz solitária sobre isolamento do Brasil e tentativa de não assinatura do acordo Mercado Econômico Europeu e Mercosul. Isso ele não conseguiu, ficou isolado. E de quebra, o presidente Jair Bolsonaro vai ter que dar a palavra final, mas o G7 garantiu aí quase 100 milhões de reais para combate a incêndios na floresta amazônica. Macron disse que quer contribuir com a proteção da floresta. Et donc, sur l'Amazonie, nous allons lancer pas simplement un appel, mais une mobilisation de toutes les puissances qui sont là, mais en partenariat avec les pays de l'Amazonie, pour investir. D'abord, pour lutter contre ces feux qui sont en cours et aider le Brésil e tous les autres pays qui sont touchés. O tom das declarações foi bem diferente da troca de acusações dos últimos dias com o presidente Jair Bolsonaro. Emmanuel Macron agora fala em parceria com o Brasil e quer investir também no reflorestamento, permitindo que os moradores da região e as ONGs possam preservar a floresta. Analistas políticos aqui da França estão vendo nesse movimento de Macron contra Bolsonaro, especialmente contra o acordo comercial com o Mercosul, uma reaproximação do presidente francês com a esquerda aqui do país e principalmente com os produtores agrícolas, que reclamaram muito de um acordo comercial fechado recentemente com o Canadá. Por causa do calor e do tempo seco, a região do Ártico, gente, está sendo devastada por incêndios florestais. Áreas do norte da Sibéria, da Escandinávia, do Alasca e da Groenlândia. As temperaturas estão bem mais altas do que a média registrada normalmente.
Um site especializado diz que os incêndios no Ártico são comuns entre maio e outubro e ajudam no equilíbrio natural dos ecossistemas da região. Mas dessa vez, a intensidade com que estão ocorrendo impressionou os especialistas. Na Rússia, os incêndios florestais já atingiram quase 3 milhões de hectares de floresta, uma área quase do tamanho da Bélgica. 5 regiões do país decretaram situação de emergência, mas, segundo o governo, os maiores focos estão em áreas remotas e inabitadas. Os incêndios na Sibéria já atingem uma área idêntica à da Bélgica, 3 milhões de hectares. Acusado de ter poupado em esforços para combater os fogos e ter deixado a situação alastrar, o governo de Moscovo culpa agora os governos regionais que não quiseram gastar dinheiro com os incêndios em zonas demasiado remotas e desabitadas. Há suspeita de mão criminosa nos incêndios da Sibéria. A informação é do Ministério Público Russo. Na região de Irkutsk, uma das mais afetadas, o Procurador-Geral diz que identificou ignições destinadas a esconder o abate ilegal de árvores. As autoridades dizem que o número de incêndios ativos e de área ardida atingiu valores sem precedentes. No início do mês, o fogo tinha devastado uma área equivalente à Bélgica, aumentou 50% numa semana e equivale agora à área da Estónia, quase metade de Portugal continental. Os fogos alastraram além das fronteiras russas e atingem zonas do Canadá e do estado do Alasca, nos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin deu ordem às Forças Armadas para dar assistência aos bombeiros, enviou 10 aviões e 10 helicópteros da Força Aérea. Uma placa em um monumento confirma o desaparecimento da Okyoku, que tinha cerca de 700 anos de idade e agora é a primeira da Islândia a assumir. No texto, o governo e especialistas dizem que o destino de outras geleiras pode ser o mesmo no futuro e que todos estão cientes disso. Fotos mostram a diferença na camada de gelo entre 1986 e 2019. É possível ver que a faixa branca praticamente sumiu ao longo dos 33 anos. A dupla navegava de caiaque no mar quando foi surpreendida por vários blocos de gelo que se desprenderam. A queda criou uma onda gelada que encharcou os dois. Eles contaram que ficaram feridos ao serem atingidos nas mãos e nas costelas por pedras de gelo lançadas de longe. Os homens remaram rápido para não se afogarem e conseguiram escapar. O caso aconteceu há quase 10 dias, mas só agora foi divulgado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, nos ajude na divulgação deste vídeo e do canal. Ative também o sininho das notificações. Fique na paz de Cristo e até o próximo.